Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta aula do treinamento de Vue.js. Na aula de hoje iremos trabalhar com interpolação de textos. Mas antes eu preciso que vocês façam uma reestruturação no projeto Vue que a gente criou na última aula. Bem, na pasta SRC, notem que temos duas pastinhas, a Assets e Components. Essas duas pastas, neste momento, eu não vou utilizar. Então, eu peço que vocês excluam. Botão direito, delete, por favor. Vamos lá. Bacana. Em seguida, abram o arquivo main.js. Vejam o que a gente tem aqui. Até vou dar um zoom para facilitar a nossa visualização. Então, na primeira linha, ele faz a importação de um arquivo CSS. Nós não temos mais este arquivo, então vou excluir essa linha. Em seguida, ele importa um módulo chamado createApp. Então, só fazer um comentário, módulo createApp, que é basicamente para a gente poder criar a nossa aplicação em Vue. Em seguida, a gente faz a importação de um arquivo chamado app.vue. Então, vou colocar aqui, importar arquivo app.vue. E abaixo, a gente faz o render, que é a exibição de estruturas do nosso arquivo. Então, ali que vai ter toda a estrutura HTML, as ações em JavaScript, etc. Então, aqui vou colocar como render, tá bom? Poderia ser adicionado como renderizar. Fiquem à vontade. E aqui nós temos o app.vue. Eu peço que vocês apaguem tudo. Vamos fazer do zero, tá bom? Ó, apaguei, salvei. Inclusive, se eu for lá no navegador dar uma olhadinha, vejam só, uma página totalmente vazia. Então, para ficar bem fácil, sem nenhum estilo, nem nada do gênero, vamos deixar assim, tá bom? Voltando para o Visual Studio Code, faremos o seguinte, vou dar um zoom, vou utilizar o comando script e vocês notam que talvez apareça script setup. Selecionem essa opção. Caso não apareça, por gentileza, digite script setup, assim, dessa maneira. Essa aqui é uma estrutura que você tem disponível a partir da versão 3.1 do Vue. É bem interessante. Vai deixar o código mais enxuto comparado a versões anteriores a 3.1, tá bom? Então aqui fica o nosso script e abaixo nós teremos a parte HTML. E o HTML ele tem que ficar dentro de um comando chamado template, tá bom? Então o template vai ser basicamente a área útil para que o Vue consiga manipular os elementos HTML, tá bom? E aqui dentro deste template eu vou colocar um P, um parágrafo, dessa maneira, tá bom? Daí, qual é a minha ideia? A gente vai criar uma variável e eu quero exibir entre os P's. Muito simples. Como a gente faz isso? Olha que fácil. Eu vou criar uma variável nome. Então, variáveis. Let nome igual, vou colocar aqui Alice. Você pode colocar um nome que você quiser, é apenas um teste. E como é que eu chamo a variável nome aqui entre os P's? Eu utilizo duas chaves. Então, eu abro e fecho duas chaves e aqui no meio eu passo a minha variável nome. Só isso, olha como é fácil. Podemos salvar e dar uma olhadinha lá no nosso navegador. Deixa eu atualizar. Bacana, até dar um zoom. Alice, bem show de bola. Agora, por exemplo, Ralph, e se eu quisesse fazer uma concatenação, eu poderia? Poderia, olha que fácil. Deixa eu vir aqui. Vamos supor que a gente tenha a variável idade, colocando 25. Vamos descer aqui. Entre aspas ou apóstrofos, vou escrever a palavrinha olá e utilizar um mais para que a concatenação seja realizada. Vai aparecer olá mais o nome. Deixa eu salvar aqui e vamos dar uma olhadinha. Olá, Alice. Bacana, já exibiu o olá com o nome. Vamos continuar aqui. Mais
você tem mais idade, mais anos. Pronto. Importante colocar o espacinho aqui para ele não ficar preso, grudado com a variável, tá bom? Então a gente salva, navegador, e olha que bacana. Olá, Alice, você tem 25 anos. É assim que funciona a interpolação de texto. E outra coisa legal que a gente pode fazer é trabalhar com cálculos. Exemplo, eu posso criar um let número 1, passando, sei lá, um 10, e um let número 2, passando um 5. Se eu tentar aqui colocar dentro de um outro P, número 1 mais número 2, então sigo exatamente o mesmo padrãozinho aqui, salvando, indo no navegador, eu tenho a soma, tá bom? Eu posso multiplicar, subtrair, dividir, então é bem interessante, a gente consegue fazer cálculos em cima dessa interpolação de texto, beleza? Pessoal, isso vai ser bem interessante para a gente poder exibir algumas informações posteriormente. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada com calma. Tendo qualquer dúvida, por favor, comentem essa aula. Não esqueçam de dar aquele like para poder contribuir com o canal. E até a próxima!